A sua empresa está queimando caixa, é prejuízo atrás de prejuízo, e você já não sabe mais o que fazer para reverter esse cenário? Ou ela está estagnada há um bom tempo, e você está buscando alguma estratégia para alavancar o lucro do seu negócio? Olha, se você está passando por alguma dessas situações, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te passar 5 estratégias de aumento de lucratividade para você aplicar no seu negócio hoje. Solta a vinheta aí, editor! Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Felipe Hirota, o cara que vai cuidar do financeiro da sua empresa. E hoje é dia de falar de estratégias para aumentar a lucratividade do seu negócio. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, que ainda vem muito conteúdo pela frente. E a gente precisa dar aquela forcinha lá, beleza? Então, sem mais enrolação, a gente já vai direto para o primeiro passo que você precisa dar para aumentar a lucratividade do seu negócio. E ele é conferir a sua precificação. Precificação é um dos tópicos mais importantes na gestão financeira de uma empresa. Como você já deve ter ouvido falar, uma precificação errada do seu produto ou serviço pode ser um atestado de falência do seu negócio. E quando se trata de precificação, o maior problema, na maior parte das vezes, não está nem no cálculo do preço não, viu? A maior parte dos erros, eles acabam acontecendo nas variáveis que você considera na hora de fazer o cálculo. É muito comum o empresário achar que tem um custo de 100, por exemplo, mas na verdade o custo real está na faixa dos 120. E aí, ele acha que está aplicando um markup de 2, mas na verdade o markup está na faixa de 1,7. Então assim, às vezes a fórmula de precificação que você usa até está correta, mas você está colocando os valores errados nela. Uma forma bem simples de você conferir isso é fazendo o seguinte cálculo. Soma todos os custos variáveis diretos que você teve nos últimos 3 meses da empresa. E para quem não sabe, custo variável direto são os custos com os fornecedores ou mão de obra que estão diretamente ligados ao produto ou serviço que você vende. Desconsidera os impostos, taxas de maquininha, comissões de venda, considera apenas o custo variável direto mesmo. Por exemplo, se você é um comerciante ou varejista, o custo variável direto vai ser o gasto que você tem com os fornecedores dos produtos que você vende. Agora, se você é um restaurante, o custo variável direto vai ser o gasto que você tem com arroz, carne, feijão. Por outro lado, se você é uma empresa de mão de obra terceirizada, por exemplo, o custo variável direto vai ser todos os gastos que você tem com salários, encargos e benefícios de todos os funcionários que você vende a mão de obra. Funcionário administrativo não entra nessa conta. Por quê? Porque você não vende a mão de obra dele. Já deu para entender, né? Então, soma os últimos 3 meses desses custos variáveis diretos e depois soma os últimos 3 meses de faturamento também. Agora, divide esse total de faturamento pelo total de custo. O resultado dessa conta vai ser o seu markup médio, que é aquele fator que você aplica sobre os custos do seu produto ou serviço para calcular o seu preço final. Dependendo do tipo de negócio, pode ser que faça mais sentido fazer uma conta inversa, na verdade, que seria dividir o custo pelo faturamento desses últimos 3 meses e depois multiplicar por 100 para transformar isso em percentual. O resultado dessa conta vai ser o seu percentual de CMV ou CSV, que é o custo de mercadoria ou serviço vendido. Se o seu markup médio ou CMV estiverem muito diferentes do que você imaginava que eram, é muito provável que você esteja usando os números errados na hora de fazer a sua precificação. Agora, se os números estiverem de acordo com o que você imaginava, aí você precisa verificar se a sua precificação está financeiramente viável, né? E para isso, você deve aplicar a segunda estratégia de aumento de lucro que eu vou apresentar agora, que é avaliar a sua margem de contribuição. E para avaliar a sua margem de contribuição, você precisa primeiro calcular a sua margem de contribuição, né? E para fazer esse cálculo, você só precisa somar todos os percentuais de custo variável do seu negócio. Percentual de imposto sobre venda, percentual de taxa de maquininha, percentual de comissões sobre vendas, percentual de CMV ou CSV, que é aquele percentual que a gente calculou no primeiro item. Aí, você faz 100% menos a soma de todos esses percentuais. O resultado disso vai ser exatamente a sua margem de contribuição. Essa margem de contribuição vai ser basicamente quantos por cento das suas vendas sobram para pagar as despesas operacionais da sua empresa. Por exemplo, imagina que de toda venda que você faz, 8% vai para imposto sobre vendas, 2% vai para taxas de maquininha, 5% vai para comissões sobre vendas e 30% vai para o seu fornecedor. Ou seja, 45% de todo o seu faturamento já nasce comprometido com esses custos. Então, a sua margem de contribuição, que é o que de fato sobra do seu faturamento, vai ser 100% menos 45%, que vai dar exatamente 55%.
Independente do quanto você venda, sempre sobra apenas 55% do seu faturamento para você pagar todas as despesas fixas do seu negócio, como aluguel, prolabore, salários e por aí vai. E aí sim, o que sobrar disso vai ser o seu lucro. Se você fatura 100 mil, 45 mil já vai para os custos variáveis e os 55 mil que sobram é o que você precisa usar para pagar suas despesas operacionais e ainda tirar o seu lucro. Se você fatura 1 milhão, 450 mil já vai direto para os custos variáveis e os 550 mil que sobram você usa para pagar suas despesas operacionais e também tirar o seu lucro. O raciocínio é sempre o mesmo, independente do faturamento. Então você precisa avaliar se, para o nível de faturamento que a sua empresa tem hoje, se essa margem de contribuição é suficiente ou não para pagar suas despesas operacionais e ainda sobrar o lucro que você quer. Se não for, você vai precisar adotar alguma das seguintes estratégias: ou aumentar a margem de contribuição, ou aumentar o faturamento, ou reduzir as suas despesas. E é sobre cada uma dessas estratégias que a gente vai falar agora. Começando pela estratégia de aumentar a margem de contribuição. Bem, como eu já acabei de explicar, a margem de contribuição é o que sobra depois de pagar todos aqueles custos variáveis que estão diretamente associados ao seu faturamento. Então, a única forma de aumentar a sua margem de contribuição é reduzindo os percentuais desses custos. E aqui vão algumas dicas para você fazer isso. Primeiro, sobre os impostos. Dá uma verificada lá com o seu contador se o seu regime tributário é o mais adequado para a sua empresa. Muitas vezes, um bom planejamento tributário pode reduzir significativamente os percentuais que você gasta com os impostos. Segundo, taxas de maquininha. Hoje, o mercado de operadora de cartão está muito concorrido e você precisa se aproveitar disso. Levanta pelo menos uns 3 orçamentos ali com operadoras diferentes e avalia qual delas oferece a melhor condição. Ou usa esses orçamentos para renegociar as taxas com a sua operadora atual. Mas fique esperto, viu? Essas empresas estão apresentando propostas cada vez mais complexas e difíceis de entender. Ora cobra aluguel na maquininha, ora não. Algumas separam a taxa de venda da taxa de antecipação, outras já mostram tudo junto numa única taxa. A maior parte delas cobram taxas diferentes para cada bandeira, crédito à vista, crédito parcelado. Então é bom você saber diferenciar tudo isso. Fechado? Sobre comissões. Se as comissões que você paga são fortemente relacionadas ao seu faturamento, é bom você dar uma olhada se elas não estão pesando demais na sua margem de contribuição. Às vezes, vale a pena negociar alguma condição diferente com seus comissionados. Fretes e embalagens. Muitas empresas possuem grandes despesas com fretes e embalagem. Principalmente agora, com o crescimento do e-commerce, essas despesas vêm se tornando cada vez mais relevantes na lucratividade do negócio. Então, da mesma forma que eu comentei lá nas taxas da maquininha, abre concorrência e negocie com seus fornecedores de frete e embalagens que você tem. Por fim, o CMV ou CSV, que são os custos diretos com os fornecedores de insumos ou mão de obra que está associada ao produto ou serviço que você vende. A forma mais rápida, simples e efetiva de aumentar a margem de contribuição é reduzindo o seu percentual de custo de mercadoria ou de serviço que você vende. E existem basicamente 2 formas de fazer isso. A primeira é aumentar o preço de venda. Você pode fazer isso aumentando o seu preço ou mantendo o preço, mas reduzindo a quantidade ou escopo do serviço que você vende. A segunda é negociando o custo com o seu fornecedor. Você pode negociar algum desconto por pagamento à vista, por compra em maior quantidade, ou você pode simplesmente trocar de fornecedor se for o caso. Agora, a gente vai para a 4ª estratégia de aumento de lucratividade do seu negócio, que é aumentar o faturamento. E essa aqui eu já vou começar jogando a real sobre algumas crenças que existem por aí, viu? Primeiro, faturar mais nem sempre é lucrar mais. É lógico que o olhinho brilha quando o faturamento sobe, mas de nada adianta ter um faturamento alto com uma margem de lucro negativa. Em alguns casos, vender mais pode gerar ainda mais prejuízo para a empresa. Então, sempre tenha em mente que o aumento de faturamento ele precisa ser um aumento saudável. Você pode sim, se for o caso, aumentar suas vendas reduzindo as suas margens, mas você precisa fazer isso com muito cuidado. O efeito do aumento do faturamento ele precisa ser maior que o efeito da redução da margem, de forma que o volume total de dinheiro seja sempre maior. Segundo, faturar mais nem sempre é a única saída. Tem muito empresário por aí que acha que o único caminho é sempre vender mais, vender mais e vender mais. Mas nem sempre é assim. Entre as vendas e o lucro, existe uma coisa no meio aqui que chama custo e despesa. E tem muita coisa que dá para fazer nesse meio. Então, pare de achar que a única saída para sua empresa é sempre vender mais. Claro, vender é importante, mas não é a única saída. Terceiro ponto. Normalmente, para faturar mais, você precisa estar disposto a investir mais.
Faturamento maior dificilmente vem de graça. Normalmente, para conseguir vender mais, você precisa estar disposto a investir mais. E não é só dinheiro, não. Você precisa investir tempo também. Então, não adianta sentar lá e ficar esperando que as vendas aumentem, se nada de diferente estiver sendo feito. Muitas vezes você precisa pensar fora da caixa, investir e assumir riscos para atingir novos níveis de faturamento dentro do seu negócio. Então vamos lá, entendido esses pontos a respeito de aumento de faturamento, agora a gente vai falar sobre algumas ações que você pode fazer para aumentar o seu nível de faturamento. Número 1. Aumentar a quantidade de pessoas que sabem da sua existência. Para isso, você precisa investir em marketing, fazer com que as pessoas saibam que a sua empresa existe e que ela pode resolver algum problema que elas têm. Contrata uma agência de marketing digital, investe em anúncio no Facebook, no Google. Presença online hoje é básico do básico, viu? Número 2. Aumentar a base de clientes. Agora que mais pessoas sabem que você existe, você precisa fazer com que mais pessoas comprem de você. Para isso, você precisa melhorar os processos de atendimento e conversão para venda. Como o cliente foi atendido? Ele encontrou o que ele buscava? Por que ele não comprou? Você tem que analisar cada ponto de contato da sua empresa com o cliente e verificar quais desses pontos precisam ser melhorados. Número 3. Aumentar o ticket médio. Para aumentar o seu faturamento, você não precisa necessariamente vender para mais clientes. Você também pode vender mais para os clientes que você já tem. Para isso, existem diversas possibilidades, mas você pode conceder descontos por vendas em maior quantidade, você pode fazer cross-sell, que é aquela venda cruzada, onde você aumenta o ticket da venda oferecendo algum outro produto que está relacionado ao produto que o cliente já comprou. Ou você pode também fazer o upsell, que é dar aquele upgrade na venda, onde você incentiva o cliente a comprar uma versão melhor e mais cara do produto que ele queria, por exemplo. E agora, a quinta e última estratégia para aumentar o lucro do seu negócio, que é reduzir as despesas. Fácil de falar, difícil de fazer, né? Pois é. É muito comum que muitos empresários pensem que tem pouca gordura para reduzir na estrutura de despesas do negócio. E a princípio isso pode até ser verdade, porque normalmente o dono do negócio ele construiu essa estrutura de despesa sempre tentando gastar o mínimo possível, é claro. Então já é de se esperar que à primeira vista não tenha muito de onde tirar mesmo. Mas o problema é que nós, seres humanos, temos uma tendência a se acostumar com as coisas. E por conta disso, a gente acaba se acostumando com determinadas despesas dentro do negócio também. E acaba não parando para se questionar se as coisas realmente precisam ser assim. Será que a empresa realmente precisa dessas despesas? Será que essas despesas são realmente inegociáveis? Será que não dá para ter o mesmo resultado de um jeito diferente? É claro, existem reduções que são óbvias. Sócios que tiram prolabores exagerados a ponto de até afetar o caixa do negócio, equipe inflada e ociosa, onde metade trabalha e a outra metade recebe salário só para bater ponto, aluguel desproporcional com o nível de faturamento e por aí vai. Mas o ponto é que essas reduções elas são óbvias, normalmente é muito fácil de perceber isso. Então, para conseguir reduzir as despesas além do óbvio, o empresário precisa começar a colocar em discussão as próprias crenças que ele tem a respeito da estrutura do negócio. Então, para conseguir reduzir as despesas além do óbvio, o empresário precisa começar a colocar em discussão as próprias crenças que ele tem a respeito da estrutura do negócio. Redução de despesa tem muito mais a ver com aumento de produtividade e capacidade de pensar fora da caixa do que ficar cortando aqui e ali de forma aleatória. Você até pode ter algumas reduções de despesa que vêm de forma gratuita, vamos dizer assim. Vai lá e renegocia uma taxa bancária, pede um desconto para o fornecedor, renegocia e dá uma esticada na parcela do empréstimo. Tudo isso é importante ser feito também. Mas se você quiser mudanças estruturais nas suas despesas, aí você precisa estar disposto a fazer mudanças operacionais no seu negócio. Usar a tecnologia, aumentar a produtividade da equipe, reestruturar e simplificar os processos. Esse sim é o tipo de mudança que afeta significativamente a despesa da operação. Quando a empresa ganha produtividade, ela passa a fazer muito mais com muito menos. E esse é o grande segredo de ter despesas realmente enxutas dentro do seu negócio. Bem, por fim, acho que é válido ainda lembrar de uma coisa. Toda mudança na lucratividade de uma empresa, tanto para cima quanto para baixo, é gerada por dois fatores. Primeiro é o fator externo e segundo é o fator interno, ou uma combinação entre eles. Os fatores externos são aqueles que não estão sob seu controle, uma crise, a concorrência, um mercado em baixa, um mercado em alta e por aí vai. Esses fatores não adianta você ficar reclamando ou querendo que fossem diferentes. Você simplesmente toma eles como dados
e foca suas ações nos fatores internos, que são justamente aqueles que estão sob seu controle. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta você achar que o lucro do seu negócio vai sempre seguir uma regrinha clara e previsível, onde você tem certeza que ao fazer X vai acontecer Y. Dificilmente o desempenho de uma empresa pode ser medido por um único fator. Na maior parte das vezes, ele é resultado de um conjunto de ações, eventos, decisões, que quando a gente junta tudo isso, aí sim a gente consegue explicar e ajustar o resultado do negócio. Então, não fica procurando uma fórmula mágica, uma diquinha ou um macetezinho que vai resolver todos os problemas da sua empresa, porque isso não existe. Eu sempre digo para os clientes da minha empresa de assessoria, não existe coelho na cartola quando o assunto é gestão financeira. O que existe é trabalho duro, organização e cultura de gestão. E quando a gente repete esses hábitos e esses valores diariamente, com bastante disciplina, aí sim os resultados aparecem. Faz sentido para você? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo e que consigam colocar em prática pelo menos um pouquinho do que eu disse aqui. E é aquilo, se você acha que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece, né, de dar aquele like, se inscrever no canal, para dar aquela forcinha pra gente, né? Então, eu fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!